recreio. Bem, estamos voltando aqui depois da queda do Zoom, que nos derruba. Vamos com... não, no caso a Janete já tinha lido, né? Você quer completar, Flávio? Você quer completar, porque você foi derrubado pelo Zoom? Completar precisa, sua não, precisa não, já estava. Eu acho que foi uma passagem, eu não me lembro, eu acho que foi uma passagem da Joana de Ângeles, ela falou alguma coisa desse tipo assim, eu não sei se foi não, tá? Eu só estou chutando aqui, não tenho certeza. Ela falou assim, sobre essas situações que envolvem o conhecimento, o estudo e tudo, e ela fala assim um vocabulário muito requintado, né? Às vezes com palavras até que a gente desconhece, né? Aí ela falou assim, tipo assim, eu não sou eu que preciso estudar nesse nível, ou seja, mandou a letra dizendo que tem que estudar somos nós. Eu acho que foi Joana de Ângeles. Eu já aprendi, agora é com vocês. E esse parágrafo ele tem analogia total com a nossa vida, né? Porque, né, do mesmo jeito que o professor estuda, tem toda a didática para estar ensinando as crianças de cada idade, de acordo com as suas capacidades, a mesma coisa o discípulo de boa vontade tem que ter, porque ele precisa também compreender que existem irmãos em diversos níveis, em diversas fases de entendimento, passando pelas mais diversas provações e vão precisar receber esse conhecimento, esse bálsamo que a doutrina espírita nos traz, só que de maneiras diferentes, né? Por isso a gente aprende que não necessariamente o espiritismo é a religião certa, né? E sim é uma das formas que Jesus conseguiu implantar aqui na Terra para a interpretação e para o melhor conhecimento de um grupo de espíritos que estava melhor adaptado para receber essa mensagem dessa maneira. Porém, cada grupo de espíritos recebe e absorve e digere melhor os conhecimentos da vida eterna, o que a gente aprende, né? Não só a questão da reencarnação, que mesmo que muitas religiões que não acreditam em reencarnação, mas acreditam que existe uma vida depois da morte, né? Uma vida principal, que no fundo acaba sendo realmente o principal que a gente precisa aprender dessa doutrina, que existe uma vida mais importante, independente se depois vai haver outra encarnação ou não, a gente ter essa compreensão de que a vida verdadeira é a vida do espírito faz toda a diferença para que a gente consiga superar, suportar as provações, ter melhores decisões, né? Então é isso, cada um vai estar num nível espiritual com uma capacidade de digerir esse conhecimento de uma forma diferente. Porque não adianta também você impor, né, Vitor, a questão da reencarnação para outras pessoas que não aceitam de jeito nenhum. Mas, na compreensão delas, o que a religião delas traz já é o suficiente para ela melhorar sua conduta, não é? Seu comportamento, trabalhar o perdão, o amor, a fraternidade. Então, cada um está naquele patamar de compreensão mesmo. E isso é muito importante, né? Que cada um compreenda a sua maneira. Eu, quando conheci a doutrina espírita, eu tive dificuldade de aceitar a reencarnação logo de cara, assim, não foi algo assim que eu vi, até porque, né, uma criação católica desde criancinha, então você, quando vem a ideia da reencarnação, você logo de cara rejeita, porque não é o que você está acostumado, não é o que você aprendeu desde criança, então você nem para pensar, você já rejeita de cara. Só que, lógico, conforme você vai estudando, conforme você vai querendo buscar as respostas, aí sim você vai dando maturidade para o seu conhecimento, para você realmente... Né? Que aí as coisas vão fazendo sentido, né? E aí você automaticamente aceita. É por isso que eles falam, né, que o espiritismo não é a religião do futuro, é o futuro das religiões. Não necessariamente o católico vai deixar de ser católico, o protestante vai deixar de ser protestante, mas as ideias, os conhecimentos espíritas podem perfeitamente serem inseridos nas outras religiões, né? Como a ideia da reencarnação, por que não, né? Sim. Existem outras religiões que acreditam em reencarnação, né? É isso aí. Mais alguém quer comentar?
Então, vamos para o... É o último parágrafo, praticamente. É o último, porque antes só tem uma frasezinha. A gente complementa. A gente junta tudo. Toda criança é frágil e ninguém deve condená-la por isso. Se tua mente pode livrar no voo mais alto, não te esqueça dos que ficaram no ninho onde nasceste e onde estiveste longo tempo completando a plumagem. Diante dos teus olhos deslumbrados, alonga-se o infinito. Eles estarão contigo um dia, e porque a união integral esteja tardando, não os abandones ao acaso, nem lhes recuses o leite que amam e de que ainda necessitam. Né? É muito bonito esse fechamento aí que o Emmanuel traz. Né? Ele diz para que a gente compreenda as pessoas que ainda não conseguiram chegar ao patamar em que você esteja, né? Porque nós também já passamos por aquele processo, né? Nós também fomos crianças, nós também tivemos que aprender as primeiras letras, né? A alfabetização, até chegarmos no patamar em que estamos agora. Então, é preciso que compreenda que eles também chegarão onde nós estamos, assim como nós chegaremos aonde os espíritos superiores estão. Né? Isso é questão de tempo, de aprendizado, da evolução de cada um. Então, ele pede, convida para que a gente não abandone essas pessoas. Né? E fala também para os espíritos superiores não nos abandonarem, para que tenhamos paciência, que possamos ensinar na linguagem que a pessoa possa compreender aquilo que a gente sabe, né? Então, se a gente sabe um pouquinho mais, que nos faz tão feliz, como é o caso da doutrina, como é o caso do Evangelho do Cristo, que a gente possa estar utilizando esse nosso conhecimento para ensinar esses que ainda não conseguem compreender ou não tiveram acesso ao conhecimento, né? Mas sempre usando aquela linguagem simples, aquela linguagem que chegue até esse irmão, sem querer, né, usar, porque muitas vezes a pessoa quer ensinar, mas quer usar de soberba, e muitas vezes até humilha, não é? A pessoa que está começando, que não consegue compreender. Então, o Emmanuel faz esse convite para nós, que a gente não despreze aquele que ainda necessita do aprendizado, do ensino inicial, que nós também já passamos por lá, já fomos ignorantes, muitas vezes seguimos o caminho que não era correto, mas conseguimos, a duras penas, chegar num certo patamar, não é? Lógico que ainda temos anos-luz pela frente para sermos espíritos bons, né? O Jesus mesmo falava que ele não era bom, bom era o Pai. Se Jesus falava isso, ai meu Deus, como é que a gente pode se sentir bom, né? Jamais, mas a gente tem que reconhecer que a gente já melhorou, não é? Já melhorou, isso traz uma satisfação para nós, traz uma paz de espírito muito grande para nós, eu particularmente falo no sentido de ter conhecido a doutrina, de ter me encontrado em uma religião, que para mim foi muito satisfatória, tem sido e tem me ajudado muito a vencer minhas dificuldades, que são inúmeras, que são imensas e ainda tenho muito que corrigir, mas tem me ajudado nesse equilíbrio do meu dia a dia. E o que é mais importante, na compreensão com relação aos nossos irmãos de caminhada. Eu acho que isso é tudo, sabe? Quando a gente consegue estar compreendendo o irmão que nos fere, o irmão que nos machuca, né? O estudo hoje cedo do Evangelho foi com relação ao perdão. Então, não é que a gente já saiba perdoar, né? Já somos espíritos superiores, não somos, mas a gente consegue meditar, a gente consegue parar, refletir e condenar menos o irmão, né? Até chegarmos nesse patamar de perdoar, ainda vai demorar um pouquinho, mas a gente consegue não julgar tanto, a gente consegue refletir, a gente consegue parar, para não errar, né? Para tentar acertar o máximo que a gente pode. É isso, gente. E vocês aí? Dá uma lida para mim na primeira linha, só na primeira linha. Se tu, não é com relação à criança, não, né? Na outra, né? Se tua mente... A primeira linha que está sozinha.
pequenininha, fininha. Toda criança é frágil e ninguém deve condená-la por isso. É isso aí. Nós somos criança no processo evolutivo. É isso aí. Olha quantas encarnações nós tivemos e quantas temos que ter. Quando a gente faz assim 70 anos, 80 anos, o que são a vive 70, 80 anos? O que são 70 ou 80 anos nessa complexidade desse infinito? Para a eternidade, né? Então, o que acontece? O mais importante aí é nós aceitarmos, né, e desenvolvermos o quê? Quando a gente... E outra coisa, como você falou, deixarmos de ser soberbo, deixar de ter o nariz em pé, achar que sabemos alguma coisa. Nós não sabemos nada. Eu acabei de falar um exemplo agora aqui na televisão, não entendo nada. E assim vai o engenheiro, aí me dá uma planta para construir um prédio. Estou falando aqui terra, terra, matéria, matéria, sem nada de sofisticação, né? Nem algo mais além, não. Então, o que nós somos? A gente acha que a gente sabe alguma coisa? A gente acha que nós temos conhecimento? O nosso conhecimento é 0,0 alguma coisa por cento. Nós somos criança em conhecimento, nós somos criança em evolução, nós somos criança em idade. Quantas encarnações nós tivemos? Se é que nós tivemos todas aqui? Se é que nós viemos de outro planeta? Se é que quantas nós vivemos? Cada encarnação que nós vivemos, quantos anos, entre aspas, ano do calendário cristão, esse que nós conhecemos, né? Quantos nós vivemos? Faz um somatório de tudo aí. Será que nós vivemos o quê? Nesse planeta ou em outro planeta, em outros orbes? Será que nós vivemos 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos? E o que nós aprendemos? A única coisa que melhorou foi que a gente era do uga-uga e pelo menos hoje a gente está pensando, falando, né? Agindo, né? Com mais raciocínio do que com instinto, né? Mas nós somos crianças nesse processo evolutivo. Nós somos crianças dentro da eternidade. Essa frase aí resume todas essas outras linhas que estão aí, né, na sequência do texto. Nós somos crianças, entendeu? Senão, é só a gente tentar, tentar, tentar mesmo, se transportar para o nível de Jesus. É tentar. A gente vai ver que a gente está muito longe, mas infinitamente longe de Jesus. De Jesus. Imagina o que está acima de Jesus, porque a evolução continua, né? A evolução continua, né? Jesus continua a evoluir, né? Vai continuando. A gente não tem ideia de como é que se dá essa evolução, mas ele vai continuar a evoluir. Então, quantos Cristos interplanetários tem? Quantos Jesuses tem por aí? Quantos outros? Quantas Janetes? Pode ter outro nome, né? Não precisa ser Jesus. Quantas Janetes tem aí? Quanto Vitor tem aí? Quanto Geórgia tem aí? Então, aí vai embora. E o crescimento é contínuo. A evolução é contínua. Só que vai parar quando chegar muito próximo do Pai. Aí para. Né? Para, entre aspas. Né? Continua a evoluir, mas... né? Opa, aqui quem manda agora sou eu. Você chegou no, entre aspas, né? Porque a gente não tem esse conhecimento. Você chegou no topo, no top, né? Então você vai continuar, mas você nunca vai ser igual a mim, porque Deus é único, é uma coisa só. O que eu estou falando aqui é uma força de expressão, tá? Eu estou só para ter um entendimento melhor dentro do nosso conhecimento e da nossa inteligência. Então a gente vai sempre evoluir. Eu acho importante o que você está falando quando a gente pensa da gente com relação a Jesus. Isso é importante que a gente pense para que quando a gente também olhe o irmão, né, que está um pouquinho abaixo que a gente tenha essa compreensão, né, esse discernimento, esse respeito, como ele fala aqui. Não devemos condenar. Se a gente melhorou um pouquinho e olha para o outro que ainda não compreende ou não tem ainda esses conhecimentos, que a gente lembre o quanto a gente ainda tem que aprender, né? É o que você está falando. A gente precisa realmente olhar para um Cristo para saber que nós somos nada e parar de condenar o outro, que a gente também já passou pela condição em que ele está, só que a gente costuma esquecer, né? O que a gente já passou e o que a gente fez de muito ruim, porque ruim a gente ainda faz muita coisa, mas a gente acaba esquecendo daquele lado muito ruim, se sentindo o bambambam, né? Então é importante realmente isso que você falou, que a gente olhe bem para Jesus,
e veja o quanto ainda a gente tem que caminhar e o quanto eles têm paciência conosco, não é? E o quanto eles estão sempre dispostos a nos ajudar, a nos ensinar. É maravilhoso mesmo. E é aquilo, né? Você, com isso, você também trabalha você, né? Você vai trabalhar você vai trabalhar o que tem que ser trabalhado, que é principalmente a paciência, a compreensão, a tolerância, não é? Isso é mais importante. Não adianta você chegar lá e ensinar e não ser paciente, ser mal educado, ser grosso, né? É arrogante, ser né? arrogante. Não, isso aí. Aí você, o que você? Tudo bem, você ensinou, mas dessa maneira não é a que Jesus ensinou. Não é o que você aprendeu. Não é como passaram para você. Muitas das vezes também passaram assim para você, mas você não vai repassar assim, porque você tem mais conhecimento. Você sabe que te passaram assim por uma questão, por um motivo, mas você tem o discernimento e o entendimento que você não pode repassar assim. Você tem que já repassar de outra maneira. Isso é importante também. Não isso vai ajudar. Todo mérito, né? Pois é, esse repasse que você tem, essa maneira, a forma como você repassa, vai ajudar você o quê? A evoluir, tá entendendo? Vai começar a tirar aquelas coisas ruins de você, tipo assim, vai diminuir a arrogância, vai diminuir, né, o nariz em pé, vai diminuir a falta de paciência, porque você já está começando a dominar isso, mesmo que tenham te passado dessa maneira, né, com grosseria, com arrogância, com o nariz em pé, mas você consegue, através dos estudos, do conhecimento, ter discernimento que você não deve, ou você olha para lá, para trás, como aconteceu, como fizeram com você, mas que você não deve fazer isso para frente. Opa, não é assim. Assim não são os preceitos de Jesus. Não foi assim que ele nos ensinou. Isso é importante também, você perceber que você, esse padrão de conhecimento e de postura que você tem que ter, entendeu? É muito importante. Até para não humilhar, né? Até para não menosprezar e para humilhar, né? Quem está recebendo isso de você, né? Isso aí é o mais importante, né? Você não deve humilhar, você não deve menosprezar só porque você tem mais conhecimento e sabedoria. Da mesma maneira que você tem sabedoria, aquele lá que está lá vai ter também. E numa dessa até ultrapassa você. Ué, e tem você vários acaba... exemplos. Não tem você vários acaba... exemplos aí? Não tem vários exemplos aí no dia a dia que a pessoa era catadora de lixo, né? Vivia em situações muito adversas. Hoje tem uma profissão bem digna, muito mais digna em relação ao que era, né? Que também todas as profissões são dignas, mas ele tem muito mais. Eu conheci uma história que a moça era catadora de lixo, a mãe dela era catadora de lixo, ela vivia em uma diversidade, hoje ela é desembargadora, e é negra, hein? Para piorar mais ainda, para dificultar mais as coisas. Hoje ela é desembargadora de um estado, aí, não sei se é Maranhão, Piauí, alguma coisa. Mas ela veio lá de uma diversidade extrema. Aos trancos e barrancos, foi estudando, foi vendendo troço, comprando livro. Não tinha internet, não tinha nada disso. Estou falando a coisa de 30, 40 anos atrás. Hoje ela é desembargadora. E assim tem como se diz, N exemplos, né? Pessoas que aos trancos. Outro dia, um menino era catador de reciclagem, né, material de reciclagem, ele foi convidado para fazer um curso em Harvard. Poxa, brincadeira, em Harvard. Outro era outro era da menina da comunidade, dançando balé, né? Foi convidada para fazer aquele balé lá de Moscou, um dos mais famosos do mundo, né? Aquele lá de Moscou. Aí você vê como, nas adversidades, que faz a gente crescer realmente, né? E ver realmente o valor. Então, tem muita gente boa aí, muita gente boa. Nada é desprezado. É como o cara falou assim, entendeu? Nada é desprezado. O problema todo é o tempo, né? Tudo tem que ter o seu tempo. É tudo oportunidade, né? Entendeu? É o tempo de Deus, né? O potencial existe, né, nas pessoas. Tem muito mesmo, tem muito mesmo. E essa lição coloca bem claro, é isso aí, né? Esse parágrafo me lembrou Bezerra, né? Que certamente ao desencarnar viu ali suas asas enormes e a capacidade de voos altíssimos, que inclusive a convite de Maria, né, para novos orbes, mas ele olhou para trás
olhou para o ninho, olhou para nós, né? Pobres passarinhos plumados e ali gritando, né? Pedindo comida para a mãe. E ele falou que não ia nos abandonar, que ia se manter ao nosso lado. E é a visão que eu tenho desse parágrafo, né? De alguém com essa capacidade, mas que ao olhar para trás não consegue abandonar o ninho, não consegue abandonar que a gente aprenda com os isso, irmãos né? menores. Que a gente possa aprender com esse exemplo maravilhoso de Bezerra. O dia que a gente deixar de chamar as pessoas de cabeça dura, as coisas vão melhorar. Porque também nós somos cabeça dura. E nós fomos cabeça dura e continuamos a ser cabeça dura. Então, a gente não pode chamar a pessoa que tem dificuldade no aprendizado, de assimilar alguma coisa, de cabeça dura. Não tem, porque você também é cabeça dura. Ou você acha que você lá, o cientista, não te acha cabeça dura também. Ele tem muito mais conhecimento que você e vai te chamar de cabeça dura. Tu vai gostar. Mas é o nosso orgulho, né, Flávio? Orgulho, prepotência que ainda está... Eu vejo muito na doutrina espírita as pessoas falarem exatamente isso. Não, eu quero evoluir, que é para sair logo desse planeta. Então, fazendo o contrário do que aí já mostra, fez, né? Mostra o quão distante. Mostra o quão distante ainda está. E o mesmo acontece aqui, né? Quantos não falam, estou doido para largar o Brasil para ir para um país melhor? Sendo, em vez de querer colaborar para fazer do Brasil crescer, um país melhor, né? E quantos já foram? É o egoísmo, né? Cada um só pensando no seu umbigo. Só que não tem como correr. A reencarnação está vindo aí. Sim. Mas mostra o quão distante, né? Porque Bezerra que podia, realmente merecia fazer isso. E não, abriu mão desse direito para estar do nosso lado. Viu? A nossa distância, né? A distância entre nós e Bezerra. Na verdade, nós temos o que merecemos. Se a gente quer fugir do Brasil, é porque a gente construiu, ele está assim. A gente foi um tijolinho, né? Para ele que ficasse assim. Então, nós somos culpados também. A gente não tem que se isentar de culpa. Ah, eu não tenho culpa. Tem sim, tem sim. É que você não lembra, mas você tem. É verdade. Mais alguém? Então, o próximo estudo seria da Ana, né? Aí depois da Ana sou eu. Olha só, eu não estou fazendo o seu. Você está fazendo. Então, o próximo seria o da Selma. Porque você é o último, depois começa a Selma de novo, depois eu, depois a Ana, não é isso? Aqui, ó. Ou não? Você está fazendo o meu, mas aí no caso você quer voltar também para a sua posição, aí, tipo, porque na minha escala aqui, porque agora já trocou tudo. Porque aí ficou você hoje, aí a Ana ficaria no próximo, depois seria eu, então. Depois seria eu no seu lugar. Tipo assim, acho que é melhor, né? Mudado as posições, né? Talvez seja melhor, né? Porque senão vai ficar muito em cima, né? Aí depois de mim a Selma, depois o João, depois o Flávio, se puder, depois você de novo. Tá bom, então. Vamos ficar assim. Mas só que a Aninha não tá aí, né? Então eu faço a prece final, que depois dela sou eu. Então, convido a todos que a gente feche os nossos olhos. Em agradecimento, né, num sentimento de muita gratidão pela espiritualidade da Casa de Emmanuel, que nos intuiu no trabalho de hoje, no nosso estudo, fortalecendo nossa fé, fortalecendo nossa mente. Pedimos a espiritualidade maior que envolva a todos os familiares, a todos os nossos irmãos de trabalho, a todos aqueles que lutam na comissão de frente dessa guerra contra a Covid, que estejam sendo abençoados, protegidos, iluminados. Pedimos luz, muita compreensão, muita consciência, né, como a gente estudou hoje, para que tenhamos cada vez mais lucidez nos nossos passos, nas nossas atitudes, para construirmos juntos esse mundo melhor. Que assim seja, e graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado, pessoal. Uma excelente semana para todos. Fiquem com Deus. Ótima semana, gente. Amei ver vocês.
Semana. Boa